E aí pessoal, tudo bom? Vou fazer com vocês uma rápida revisão sobre competência, essa matéria que vai cair na prova unificada na V3, beleza? Eu escolhi aqui 10 assertivas para a gente julgar se são verdadeiras ou falsas, beleza? Primeira delas, caso um policial militar cometa em uma mesma comarca dois delitos conexos, um de competência da Justiça Estadual Militar e o outro da Justiça Comum Estadual, haverá cisão processual. Quando há conexão ou continência, a regra geral é que os processos, as causas, sejam julgadas num só processo. Essa é a regra, mas essa regra evidentemente tem exceção. Uma das exceções é justamente essa, quando há a concorrência da justiça militar e da justiça comum. Nesse caso, a cisão do processo. O militar vai ser julgado na justiça militar, enquanto o civil vai ser julgado na justiça comum. 2. Os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais possuem a prerrogativa de foro especial, até aí verdadeiro, devendo ser processados e julgados criminalmente no STF. Na verdade, a assertiva é metade verdadeira. De fato, os desembargadores estaduais e federais têm foro por prerrogativa de função, mas o foro por prerrogativa é no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e não no STF. 3. Para que ocorra o foro por prerrogativa, basta que o crime tenha sido praticado durante o curso do mandato. Não é mais isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, para que haja foro por prerrogativa de função, o crime supostamente praticado deve ter sido praticado no exercício do mandato e o crime tem que ter também relação com o mandato. Beleza? O crime tem que ter sido realizado no exercício do mandato e tem que ter relação com o mandato. De outra forma, não haverá foro por prerrogativa de função. 4. Caso um indivíduo tenha cometido em uma mesma comarca dois delitos conexos, um da competência da Justiça Federal e outro da Justiça Comum Estadual, a competência para julgamento unificado dos dois crimes será determinada pelo delito considerado mais grave. Não, na verdade há uma súmula do STJ, salvo engano a súmula 122, que diz que, nesses casos, havendo concurso entre um crime da Justiça Comum Estadual e Comum Federal, independentemente da gravidade das penas, ambos deverão ser reunidos num só processo junto à Justiça Federal. 5. Roberval encontra-se sendo processado pelos crimes de falsidade ideológica e formação de quadrilha em concurso material. No curso do processo, é eleito e diplomado deputado federal. Nesse caso, mesmo só tendo adquirido a função de deputado federal no transcorrer da ação penal, o processo deverá ser paralisado e encaminhado ao STF, tribunal competente para julgar o fato. Errado, já dissemos aqui que para que haja foro por prerrogativa de função do deputado federal, do senador, é necessário que ele tenha praticado o crime no exercício do mandato e mais, que o crime tenha relação com o mandato exercido. Portanto, nesse caso, como ele teria praticado o crime antes de assumir o mandato, mesmo diplomado, não há foro por prerrogativa de função. 6. No caso de conexão entre um crime comum e um crime eleitoral, este deve ser processado perante a Justiça Eleitoral e aquele perante a Justiça Estadual, visto que, no concurso de jurisdições de diversas categorias, ocorre a separação dos processos. Verdadeiro. Já falei que, em caso de conexão e continência, a regra é que os processos sejam reunidos. Todavia, essa regra aceita exceções. E uma das exceções é justamente essa. Concurso entre justiça eleitoral e justiça comum, deve haver a separação dos processos. Sendo que o crime eleitoral deve ser julgado perante a justiça eleitoral e o comum perante a justiça comum. 7.
não viola a garantia do juiz natural a atração por continência do processo do corréu ao foro especial do outro denunciado, razão pela qual um advogado e um juiz de direito que pratiquem crime contra o patrimônio devem ser processados perante o Tribunal de Justiça. Na verdade, atualmente vigora o entendimento que só deve ficar no foro por prerrogativa de função aquele que tem foro por prerrogativa de função, ou seja, aquele que exerce o cargo, mandato ou função que enseja o foro por prerrogativa de função. Então, quem tem foro por prerrogativa de função fica no foro por prerrogativa de função e os demais deverão ser julgados em primeira instância. 8. Tratando-se de competência pelo lugar da infração, em regra, o CPP adotou a teoria do resultado. Verdadeiro. O CPP adota como regra geral a teoria do resultado. O processo deverá ser julgado no local onde houve o resultado do crime, ou, em caso de tentativa, no último ato de execução. 9. Em regra, observa-se a teoria da atividade para se firmar a competência no âmbito dos juizados especiais criminais estaduais. Verdadeiro. É uma exceção à regra geral de que a teoria adotada é do resultado. A lei dos juizados especiais, salvo engano no artigo 63, adota a teoria da atividade, sendo, portanto, o local onde o fato foi praticado independentemente da sua consumação. Ou seja, leve em consideração os atos executórios, ainda que a consumação ocorra em local distinto. 10. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. De fato, o entendimento é de que o prefeito sempre será julgado num tribunal de segunda instância. Havendo interesse da União nos crimes praticados supostamente pelo prefeito, ele deverá ser julgado no Tribunal Regional Federal, sendo o crime de natureza eleitoral perante o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Nos demais casos, perante o Tribunal de Justiça. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil. Estudem bastante, que a prova não vai ser a mais difícil do mundo, mas também ela não vai ser fácil. Beleza? Abraço, tamo junto.